Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar nesta tarde uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, está escrito como título: Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aleluia. No versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as suas mulheres e seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui, neste capítulo, vai nos contar a história de quando a primeira geração que Deus criou, louvado seja o nome do Senhor, foi uma geração que, lá no livro de Gênesis 6, no versículo 5, vai dizer: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e de toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Aleluia. Então se entristeceu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Outras traduções dizem que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas a palavra de Deus lá na frente vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu acredito que a versão original é que Deus ele se entristeceu de ter criado o homem, porque no seu coração só tinha maldade. Os seus pensamentos continuamente eram pensamentos de fazer mal ao seu próximo. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vivemos numa geração onde as pessoas, muitos não dão crédito à palavra de Deus, muitos têm maquinado maldade no seu coração, e Deus ele tem se entristecido muito com isso. Isso vem lá do princípio, desde o começo da criação, desde quando Deus criou o homem, desde quando o pecado entrou no mundo. O homem sempre teve pensamento de maldade no seu coração. E com isso, a ira de Deus se acendeu naquela geração. E Deus ali, ele para tentar, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Deus ali, ele se entristece por causa da criação que ele fez naquela geração. E Deus decide Deus decide fazer uma limpeza sobre a terra, né? Tirando toda a maldade, né? Purificando a terra. E Deus ele vai enviar um dilúvio. Deus ele vai usar Noé como instrumento, como um porta-voz de Deus, para anunciar aquele povo que ele destruiria aquela geração, para que aquele povo viesse a se converter dos seus maus pensamentos, para que aquele povo viesse crer através de Noé que Deus destruiria aqueles que estavam cometendo perversidades, mas que Deus ele guardaria, aleluia, aqueles que fosse achado justo. E naquela geração, Deus ele achou Noé um homem justo. Naquela geração, Noé era a única pessoa que Deus encontrara na terra que fosse alguém justo. E ali Deus ele vai dar uma ordem a Noé, para que Noé construísse uma arca. E ali Noé, ele obedece à voz de Deus e constrói uma arca, da qual colocaria a sua casa, a sua família, os animais, todos os animais que Deus criou, que fossem colocados ali naquela arca. Noé, ele vai começar a anunciar ao povo que Deus mandaria, louvado seja Deus, um dilúvio para destruir aquela geração. Mas muitos daquela época zombavam de Noé,
chamavam Noé de louco, talvez chamavam Noé de louco, tirava sarro de Noé, mas mesmo assim, mesmo sofrendo afrontas, perseguições, sofrendo críticas, mesmo assim, Noé não deixou de dar ouvidos a Deus, mas Noé obedeceu à voz de Deus. E é desta maneira que devemos fazer. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos levantamos num propósito da qual o Senhor, Ele vem falar ao nosso coração, nós não devemos ligar para as críticas, para os zombadores, porque a recompensa destes virão lá na frente. Mas o que importa é que nós, que somos escolhidos por Deus, que escolhemos obedecer à voz de Deus, obedecer à palavra de Deus, continuamos avançando, continuemos avante, não olhando para trás, não olhando para a esquerda, não olhando para os zombadores, e sim olhando para o propósito que Deus ele tem na nossa vida. Deus ele tinha um propósito através da família de Noé. Deus tinha um propósito através de Noé, que através de Noé, Deus ele criaria uma nova geração. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus dá uma ordem com tudo, com todas as críticas. Ninguém daquela geração escolheu ouvir a Deus, obedecer à voz de Deus através de Noé. E a história vai nos dizer que aquela geração, ela foi devastada da terra. Aquela geração, ela foi destruída com as águas que sobrevieram sobre a terra. Aleluia. Porque houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E quando Deus ele dá ordem a Noé de que sua família entrasse na arca, nós estamos vivendo numa geração onde a palavra de Deus ela tem sido, ela tem se estendido por todo o mundo. Muitos já têm ouvido a palavra de Deus, mas a realidade é que muitos não querem dar crédito ao que o Senhor diz na sua palavra, ao que o Senhor usa os seus filhos, os seus profetas, para falar a esta geração da qual nós estamos vivendo, de que Jesus está voltando e que é tempo de muitos se arrependerem, de muitos se converterem dos seus maus pensamentos, dos seus maus caminhos, de muitos reverem os seus conceitos, de reverem em que caminhos têm andado. Mas a verdade é que muitos, infelizmente, estão dando as costas para o que o Senhor diz, para que o Senhor diz através dos seus escolhidos. E ali naquele tempo, Deus ele usou Noé para alertar ao povo, mas o maior sinal foi que através da natureza Deus mostrou o seu maior poder sobre a humanidade. E não é diferente nos dias em que estamos vivenciando, do qual Deus ele tem usado as pessoas, Deus tem usado os profetas, Deus tem enviado pragas sobre a terra, Deus tem enviado doenças, Deus tem levantado guerras do outro lado do mundo para nos alertar, para alertar os incrédulos, para alertar os ímpios de que Jesus está voltando. E aqui é tempo de buscarmos a Deus enquanto podemos achá-lo, de invocar o seu nome enquanto ainda está perto. É tempo de buscar a Deus enquanto a porta da graça ainda está aberta, porque a porta da graça está se fechando. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui nos dias de hoje, por não darem ouvidos ao que os filhos de Deus proclamam, por não darem ouvidos aos profetas, Deus ele simplesmente vai começar a tocar na natureza. Deus ele lá atrás, no início, ele prometeu. Ele fez uma aliança com Noé, do qual não destruiria mais a terra com água.
Mas lá, se eu não me engano, lá no livro de Joel está escrito que os céus e a terra se desfarão com fogo, com fogo. Deus, ele não vai destruir mais a terra com água, mas Deus, ele vai destruir a terra com fogo. E do mesmo jeito que Deus usou a natureza para limpar o pecado, limpar a iniquidade da terra, Deus, ele vai fazer da mesma maneira em nossos dias. Deus, ele já está fazendo. Deus já está se manifestando através da natureza, com terremotos, com vulcões e erupções, com alagamentos, com enchentes, tudo isso para que o homem venha abrir os seus olhos e perceber que Jesus está voltando, que é tempo de buscar a Deus, que é tempo de ter mudança de vida, que é tempo de ter mudança de atitude e buscar a Deus como se nunca nós tivéssemos buscado. É tempo de nos posicionarmos e esquecer as coisas da terra e começarmos a buscar as coisas do céu, porque tudo isso perece. A palavra de Deus diz que todas as coisas perecem, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Então, amados, que nesse dia de hoje, Noé, ele pode até não ter salvado os de fora, mas ele salvou o mais precioso. Louvado seja Deus, que foi a sua família. A sua família é o seu primeiro ministério. A sua família, aleluia, louvado seja Deus, é o seu primeiro propósito. Muitos podem não dar crédito porque você fala, muitos podem não acreditar que Jesus está voltando. Mas o principal é que a sua família, aleluia, a sua família esteja guardada dentro da arca. O mais importante é que a sua família esteja salva dentro da arca. É tempo de entrar na arca e se preparar, aleluia, para que possamos estar com ouvidos atentos à voz de Deus, porque Jesus está voltando. E ainda que muitos não acreditem, que você possa proclamar para os de dentro, para os da tua casa: se preparem, se convertam, se arrependam, porque Jesus está voltando. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã.